Então, pessoal, acho que os casos de propriedade intelectual, principalmente, mas data privacy também, são casos que não só são super atuais, que a gente que estão o tempo inteiro na mídia, o tempo inteiro a gente está escutando algum caso disso, né? Diferentemente de nos anos 70. Então, nos anos 70 a gente tinha muito menos discussão sobre propriedade intelectual. Né? Pensa no tempo que o Mises estava escrevendo lá nos anos 30, nos anos 40. Cara, fazia muito menos sentido conversar sobre propriedade intelectual. Era um problema muito menor, embora já existia. Tá? A gente já tinha tanto patentes como copyrights, a gente já tinha, mas era um problema pequenininho ali, que afetava uma parte da economia, não afetava o todo. Na hora que a gente começa essa digitalização, a gente começa a ver uma discussão gigantesca. E com relação à data privacy agora, nos últimos anos, a gente também vê. O que eu acho legal esses dois casos? São dois casos que a gente consegue aplicar bem os fundamentos teóricos da propriedade privada e os fundamentos teóricos da ação humana. Tanto que a maioria das pessoas que trabalham, inclusive, com propriedade intelectual e data privacy, eles não entendem a natureza disso. Porque são pessoas que, em geral, não estudaram a economia, os princípios econômicos e os princípios da propriedade privada a fundo. E na hora que você não tem essa base, realmente fica muito difícil entender o que é um e o que é outro. Tá? Então vamos lá, acho que a gente tem uns 2, 3 slides aqui primeiro, fazendo uma introdução dos dois assuntos, e depois a gente começa a atacar propriedade intelectual e segundo ponto a gente vai para data privacy, tá? Então o que é a principal coisa que a gente escuta de propriedade intelectual? Né? Assim, pô, se a gente não tiver direito de propriedade intelectual super fortes, a gente está criando barreira contra os inovadores. Né? A gente está dificultando a inovação e o empreendimento. Tá? E o que a gente está escutando o tempo inteiro falando de data privacy? Né? Essa é o teu dado, você é o dono desse dado. Né? Eu escrevi aqui, everywhere, everyone. É tudo isso que você escuta o tempo inteiro falando. Tá? E assim, o que eu quero que a gente discuta hoje é assim, primeiro, a IP é realmente um driver de inovação, ou seja, é algo que fomenta realmente a inovação. E o segundo ponto, que talvez seja o primeiro, talvez a gente vai começar pelo segundo, a segunda pergunta que eu fiz aqui, mas ideias podem ser factíveis de propriedade. Então tem tudo a ver com a aula passada que a gente conversou de propriedade privada. Né? E aqui também, falando de data privacy, então eu estou falando assim, informação e privacidade são bens econômicos? Vamos ver, né? E daí, lógico, você realmente é dono do seu dado? Né? Acho que o primeiro ponto é a gente voltar um pouco para aqueles basics, então, que a gente acabou de passar, os recursos escassos são super importantes para a gente o tempo inteiro. A gente tem que ter essa questão da escassez o tempo inteiro, por isso que a gente tem propriedade. Então, que quando não é escasso, talvez não faça sentido. Tá? A gente tem que voltar para as questões de bem econômico que Menger traz para a gente. Então, tem que ser uma necessidade humana, a gente tem que acreditar numa relação causal para algo. E a gente tem que ter comando sobre aquilo. Né? De novo, frisando que escassez, não escassez só no sentido de haver pouco daquilo, mas escassez no sentido de ter um conflito sobre o uso daquilo. Se eu estiver usando aquela coisa, você não pode estar utilizando aquela coisa ao mesmo tempo. Né? E toda a questão do conhecimento que a gente vai precisar, principalmente na hora que a gente vai conversando de data privacy, de dados. Sim, o conhecimento ele é fundamental para a gente agir. Ele é fundamental para a gente conseguir conseguir linkar as coisas, ter uma relação causal de um ponto para o outro. Mas como que ele está colocado? Ele é 100% objetivo? Ele está disperso? Não está disperso? Eu sei que eu já falei para vocês aqui o resumo da aula anterior, mas eu volto a frisar porque o tempo inteiro a gente vai estar voltando para esses 3 pontos que a gente está colocando aqui na análise. Logicamente, a gente vai estar aplicando, a gente vai estar discutindo bastante sobre o que é cada uma dessas 2 matérias. Né? Então, o caso que eu vou fazer aqui, e eu vou levantar assim, eu estou falando que tanto IP como Data Privacy não fazem o menor sentido
do ponto de vista lógico, do ponto de vista material e do ponto de vista legal, né? Mas a objeção que eu estou fazendo contra eles não é por ser um libertário, por acreditar na liberdade, por acreditar nisso. Não, o ponto que eu estou falando é assim, eles não são passíveis de propriedade, ok? Eles não são passíveis de propriedade. Então, por mais que alguém instaure uma lei falando que eles são propriedade, eles nunca são. E a gente vai ver até os atos para isso poder acontecer, para uma lei dessa ser imposta na sociedade, nas pessoas, né? O exemplo que eu estou dando aqui, a gente pode tentar falar que pi não é 3,141698, sei lá, mas o governo pode passar uma lei tentando falar isso, mas vai alterar a realidade? Não é. E é esse o caso que eu vou trazer. É esse a defesa que eu estou falando, que propriedade intelectual, na verdade, não é propriedade, não são bens que são passíveis de propriedade, e você também não é dono dos seus dados, no sentido que a gente está falando, que é a informação sobre você, né? Então, Gustavo levantou a mão aí. Pode falar, Gustavo. Aí, no caso, vamos supor, eu escrevo um livro e nesse livro eu desenvolvo uma ideia com argumentos. Essa ideia não é minha, então, em outra análise. A ideia inicial é sempre tua. Não é minha propriedade? Não é tua propriedade no sentido material. A gente vai discutir bastante isso, mas assim, eu não vou responder o porquê ela não é, mas eu só vou responder para você agora assim que ela não é passível de ser propriedade sua. Tá, ok? Isso não quer dizer que você não tem o mérito de ter chegado a essa ideia. Tá, ok? Que esse mérito não seja teu. Mas, do ponto de vista material, é impossível. O fato de eu utilizar não impede que você utilize essa ideia. Tá? E é esse o ponto que a gente está falando. Então, vocês que leram meu artigo, mas assim, o ponto principal que eu estou falando assim, é que, na verdade, a propriedade intelectual, ela destrói o próprio conceito de propriedade. Ela faz com que a gente não entenda o que é uma propriedade. Então, aqueles pontos que a gente está falando de escassez, de evitar o conflito, de ser um bem econômico, eles são ignorados na hora que a gente está falando de propriedade intelectual. Tá? Vamos lá. Aqui. Peraí, deixa eu clicar aqui de novo. Tá bom? Só voltando assim, os livros, eu sei que eu já falei na aula passada, eu vou falar de novo. Tá? O principal livro é o livro do Kinsella. Ele está até trabalhando numa versão atualizada, porque esse livro ele escreveu... É basicamente um artigo que ele escreveu no meio dos anos 90 e virou um livro, um booklet, né, que é fininho, no começo dos anos 2000. Tá? E eu diria assim, se você quer ver a teoria por trás, o que é que está errado, o que faz com que a propriedade intelectual não seja algo passivo de propriedade, tá? É o livro do Kinsella, um tratamento teórico. Agora, se você está em dúvida sobre isso, se você quer exemplos empíricos, tá bom? Eu acho que o livro do Baldwin and Levine é o melhor livro que tem ali fora. Tá, ok? Ele vai atacar, porque é impressionante, assim, deixa eu dar um passo para trás, assim, você começa a ver o quanto que a propriedade intelectual afeta diversos setores da economia. Tá, ok? Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas sim, ele fala assim, provavelmente a música clássica parou de ser desenvolvida devido à questão de propriedade intelectual. Tá? Então, olha os pontos que a gente chega. Né? A gente brecou o desenvolvimento da música clássica em várias frentes, não quer dizer que brecou, houve zero desenvolvimento, mas enfim, ele ataca as principais questões, ele vai atacar as questões de publicidade, Gustavo, que você estava... Publicidade não, de imprimir livros, né? Direitos de autor, músicos, ele vai atacar questões da indústria farmacêutica, ele vai atacar questões de música, já falei, de filmes, tudo que vocês podem imaginar, né? Máquinas, aviões, a gente vai até discutir alguns exemplos hoje aqui. Então, eu diria que esses dois livros são... Sim, se vocês gostam do assunto, vocês não estão convencidos depois da aula que eu fizer aqui com vocês, fala assim, cara, pelo menos leia o livro, leia algo do livro do Baldwin and Levine, porque assim, é impressionante os exemplos empíricos que ele vai te dar. O livro do Baldwin and Levine, eu não sei se tem em português, tá? Você consegue ele de graça na internet, lógico, os caras são Against Intellectual Property, né? Ou Against Intellectual Monopoly, eles não iam fazer você pagar por esse livro, mas se você quiser comprar uma versão
impressa, você consegue na Amazon também comprar a versão impressa, tá? Aqui o artigo que eu sugeri para vocês lerem, tá? Um outro livro que é um livro de uns 4 anos atrás, tá? 4, 5 anos atrás, não sei, se alguém quiser fazer um Google aí, tá? Quem é o Matt Ridley? O Matt Ridley é um intelectual que também ele é... Agora, eu acho que ele está na House of Lords na Inglaterra, então ele está como se estivesse no Congresso, no parlamento inglês, ele senta lá. Ele tem muitos livros sobre evolução, ele acredita muito na evolução de ideias, evolução de tudo. Ele tem um livro que chama The Evolution of Everything, tá? É muito legal, inclusive ele fala ali dentro, tem uma parte que ele fala da lei, como a lei evolui, 100% baseado em Hayek e Bruno Leone, então a gente vai discutir. Mas esse livro dele, How Innovation Works, assim, ele tira a ideia, tá, Gustavo? Assim, que você fala assim, eu tive uma ideia, que a gente tem as ideias do nada, né? Então, ele demonstra que toda a evolução científica que a gente tem, a gente está sempre crescendo em cima do ombro de um outro gigante, tá? E eu diria, o Matt Ridley, sei lá, desses 3 caras, é o cara que escreve melhor. É um livro gostoso de ler, tá? Eu diria que é um livro que eu sugiro para todo mundo. E o Kinsella, para vocês conhecerem quem é o Kinsella, que eu tanto falo aqui o tempo inteiro. O Kinsella, cara, tem muito material dele em inglês, tem muito podcast, tem muito livro, tem muito artigo do Kinsella. Ele é um cara que produziu muita coisa, tá, o tempo inteiro. E só dar um background dele, a carreira dele, ele é advogado de patentes. Okay? Ele foi advogado de patentes a vida inteira. Logicamente, ele tinha um ponto que ele falava... o livro do Kinsella tem em português, sim, Gustavo. Tem, e inclusive tem no site do Mises. Tá? Chama, acho que é Contra a Propriedade Intelectual, alguma coisa. Tem no site do Mises de graça. Tá? Então, o Kinsella ele foi um advogado de patente. Então, ele tinha 3 coisas que poucas pessoas conseguem ter no sentido, né? Que ele é advogado pela Louisiana. Não sei se eu falei para vocês. Louisiana é o único estado dos Estados Unidos que tem o Roman Law, né? Que segue o direito como o direito no Brasil, vai entre aspas, tá? Ao mesmo tempo, ele teve que estudar Common Law porque ele está nos Estados Unidos. E terceiro ponto, ele tinha uma base econômica libertária muito grande sobre propriedade privada. E ele entra dentro dessa história da propriedade intelectual porque ele é um cara que ele era randiano. Ele leu a Ayn Rand quando ele era molequinho. Ele fala assim, meu, Ayn Rand rocks. E a Ayn Rand, você vai ver, a Ayn Rand, ela acredita em propriedade intelectual, assim, ferrenha. E ele leu e ele falou assim, cara, eu acho que ela tá certa, eu acho que tem propriedade intelectual mesmo, mas os argumentos dela não me convencem. A gente vai até discutir mais pra frente aqui, eu não vou entrar nos detalhes dos argumentos dela agora aqui. Mas, e ele fala assim, não, eu tenho que provar que propriedade intelectual é propriedade intelectual. E ele vai numa jornada de uns 3, 4 anos e ele chega à conclusão, ele põe tudo junto, né? Ele também não cria essa ideia dele do zero, ele sobe nos ombros de outros autores libertários que já estavam escrevendo sobre isso, e ele formula essa ideia. E é algo revolucionário, assim, dentro tanto da escola austríaca, como dentro do mundo libertário. Ele é o primeiro cara que sistematiza isso. Porque a gente já vê argumentos de Hayek, de Mises e de Rothbard em contra a propriedade intelectual, né? Mas sempre de passagem. Eu vou até trazer algumas citações deles aqui ao longo da aula de hoje. Mas ele é o cara que sistematiza. Então, ele é um cara talvez que fez uma das maiores contribuições para a escola austríaca e para o direito nos últimos, sei lá, 30 anos aí. Você está falando que ele teve essa ideia, mas eu acho que em 96 que ele apresenta numa conferência de economia, ele apresenta isso, e o livro, acho que é publicado no final dos anos 90, e o livro, porque é publicado como um artigo, e depois ele sai ali na frente, né? Vamos lá, por que o tema é tão quente? Né? O tema é tão quente. Então, pensa assim, eu sou um cara que acredita muito na propriedade privada, acho que deu para vocês verem, a primeira aula a gente conversou só de propriedade privada, basicamente, repetindo, né? Então, a ideia é que, assim, você vai aí fora, em geral, todo mundo acredita em propriedade intelectual. Todo mundo. Você fala com um cara que vem da esquerda, ferrenho, o cara odeia a propriedade privada, ele acha que tem que ter propriedade intelectual. Ok? Tem alguns anarquistas exagerados de esquerda, assim, que daí acho que não tem que ter nada, tá? Mas
por outros argumentos, nada pelos argumentos que eu vou chegar. Tá? Mas a maioria das pessoas bem à esquerda politicamente acredita em propriedade intelectual, porque eles acham que ajuda o pequeno, ajuda a pessoa que vai ter uma ideia do nada. Né? E daí ele chega assim, não, imagina, eu não estou falando que eu não sou o dono da ideia. Né? Eu não estou falando que você não pode usar a minha ideia, mas você não pode aplicar a minha ideia. Então, voltando ao que o Gustavo está falando, ele tem uma ideia, eu posso falar a ideia do Gustavo, mas eu não posso utilizá-la para nada. Então, eu não posso utilizá-la para construir um robô, eu não posso utilizá-la para escrever igualzinho o cara escreveu. Então, ou seja, no final das contas, sim, você é contra que as outras pessoas possam utilizar as suas ideias. Né? Embora eles chegam a utilizar um argumento desse, eles não conseguem. Né? E é engraçado, você conversa com conservadores e até muitos libertários, os caras falam assim, você é um comunista. Você é um comunista porque você não acredita na propriedade privada, então... Mas, em geral, são pessoas que... vou dar um passo atrás. Assim, tem muitos conservadores que têm um conhecimento teórico político muito grande, mas eles carecem de um conhecimento econômico fortemente. Essa é, em geral, uma fraqueza dentro do movimento conservador. Né? E tem alguns libertários que eles são libertários também porque eles acreditam na liberdade, na questão política dessa liberdade, não porque eles também têm um conhecimento teórico. Então, o que a gente escuta, e até o que eu falei na primeira aula para vocês, e até o que Mises fala o tempo inteiro, é que assim, propriedade privada é fundamental. Então, se algo chama propriedade intelectual, isso é fundamental. Eu vou falar assim, para vocês mesmo, no meu caso, eu lembro lá no final dos anos 90, quando o Serra quebrou as patentes de um monte de remédio lá para ter remédio no Brasil, eu achava um absurdo isso. Eu falava assim, esse comunista, não sei o quê. Agora que eu vejo assim, a patente, né, o copyright, é sempre uma concessão estatal. É sempre algo que é garantido pelo governo. Né? Então, o que acontece assim, é que muitas pessoas acabam indo, em última instância, para argumentos utilitários. E eu estou falando de argumentos utilitários rasos, que é esse argumento utilitário que eu estou falando no começo. Assim, se não existir propriedade intelectual, quem que vai querer criar algo? Né? Se todo mundo pode fazer uso da minha ideia, da ideia do Gustavo, por que Gustavo vai querer utilizar isso? Tá? Eu espero, ao longo da aula, matar essa história desse utilitarismo que eu estou chamando aqui de raso. Né? E é impressionante que a maioria das pessoas que defendem assim, veementemente isso não conhece nem a história da propriedade intelectual. Então, a propriedade intelectual tem... A história dela é assim, é baseada em monopólio, concessão de monopólio estatal, em censura e vocês vão ver até em pirataria real, né? Então, aqui eu estou colocando assim, então, da sua origem, a propriedade intelectual sempre foi contra a inovação, né? Então, a gente pode traçar lá para trás, assim, o Estatuto de Monopólios, lá, 1623, a gente pode dar uma olhada no Estatuto de Vienne. Não que eles sejam os dois que começaram, mas eles estão, talvez, os dois eventos que centralizam isso dentro do mundo inglês. E você tem que pensar, o modelo de patentes e copyrights de propriedade intelectual que tem no mundo hoje, que é enforced no mundo, é um modelo americano. Ok? Que é um modelo americano que se expande em cima do modelo inglês. Né? A maioria dos outros países não são tão agressivos quanto a propriedade intelectual, quanto os Estados Unidos, ou pelo menos não eram. Tá? Paulo, pode fazer a pergunta aí. Só uma dúvida nesse ponto mesmo, Sérgio. Então, ou seja, existe um acordo internacional para patentes. Porque a questão toda é a China, né? Ela copia tudo, basicamente, né? E aí ela se compromete, seria basicamente um acordo aí entre países para utilizar a mesma fonte, talvez, assim, de patentes? Como é que funciona? Vamos lá. Eu não consigo te falar dos detalhes que existem. Existe uma coisa que se chama o Acordo de Madrid, que tem um acordo, acho que é relacionado a patentes e não necessariamente a copyrights, que são direito de autor. Tá? Eu posso estar me confundindo aqui, tá? Eu não sei os detalhes atuais disso. Tá? Existem alguns acordos internacionais, mas mesmo assim você tem que fazer o teu registro em outros países. O registro seja da tua patente. Às vezes tem patentes cruzadas. Não é um sistema... a ONU, um governo único mundial. Mas existem muitos acordos bilaterais, trilaterais, entre vários países para utilizar isso daqui hoje. Tá?
logicamente, sempre quem lidera e quem tem muito essa vontade é o governo americano. Porque as empresas americanas são as que mais se beneficiam disso. Não estou falando que não tem empresas europeias, brasileiras, que se beneficiam também desse monopólio estatal, porque é um monopólio estatal, todo mundo se beneficia, né? Mas, enfim. Mas, deixa eu voltar aqui, então, para os dados históricos, mas, Paulo, acho que depois eu consigo te passar alguns materiais atuais sobre as discussões mais atuais, tá? As patentes, então, começaram lá, que eram as patentes, né? Até em latim, né? As cartas abertas de monopólio, né? E a palavra monopólio sempre foi uma palavra não bacana, né? Uma palavra que sempre incomodou muito as pessoas, né? E o estatuto da Anne, né? A rainha Anne, né? Que também era de censorship, de censura, né? Então, os caras têm uma ideia genial, que assim, por que a gente não troca o som dessa palavra horrível, monopólio e censura, por uma palavra, principalmente, pensa ali, lá para 1800, assim, no meio da Revolução Industrial, a palavra propriedade, né? Por mais que a gente ainda tenha o movimento à esquerda contra a propriedade como um todo, a palavra propriedade é uma palavra muito positiva em geral, né? Principalmente quando contrastada com censura e com monopólio. Então, pensa assim, eu falo para minha esposa, falo assim, cara, é o maior gimmick de marketing que já houve na história. Esse rebranding, recriaram a marca e colocaram propriedade intelectual. E daí eu falo, todas essas pessoas compram simplesmente por propriedade intelectual, né? E por muito tempo foi uma questão isolada, que não fazia parte de todos. Não quer dizer que não era tão nociva no âmbito de atuação delas, mas não afetava todas as pessoas, né? Deixa eu voltar aqui. Inclusive, olha, isso daqui é demais, assim. Uma das primeiras cartas de patentes que tem, tá ok? Era quando tem a guerra da secessão espanhola. Então a Inglaterra está lutando contra a Espanha, né? Então a gente tem aqui o governo inglês emitindo cartas de patente, cartas monopolísticas, para que navios ingleses privados tenham o direito, o monopólio único de piratear navios espanhóis. Então, assim, assim, Sir Francis Drake, eu escrevi isso só Sir Francis Drake, assim, é um herói inglês esse cara. É um herói da Inglaterra. Se alguém quiser aí abrir a Wikipedia dele, assim, ele é tido como um herói inglês. E o que o cara era? O cara era um pirata. Um pirata. Então, é super irônico que o termo piratear seja usado para propriedade privada, contra a propriedade intelectual, e o nascimento da propriedade intelectual em cima de atos de piratas mesmo, né? De pirata, logicamente não é esse daqui o Sir Francis Drake. Aqui, ó, tem uma pintura do Sir Francis Drake, mas ele se desenvolve, pelo menos no mundo moderno, através da pirataria. São os primeiros usuários de cartas de patente. Tá? A gente tem exemplos na história. Eu lembro aqui, eu não consegui fazer a pesquisa para essa aula, mas assim, eu lembro de escutar o Kinsella falando anos e anos atrás. Fala, a gente consegue traçar casos até lá, 500 antes de Cristo, ou na Babilônia, na Grécia, agora eu não lembro assim. E o exemplo que ele dá é muito legal, é um rei que faz uma competição, quem faz o melhor prato de comida, né? E sempre o cara que ganhava essa competição, ele tinha um monopólio sobre ele fazer essa receita no próximo ano, tá? Hoje em dia não existe patente sobre receitas, né, de comida de maneira ampla. Não sei se existe alguma pequenininha, mas olha o início, da onde que saiu toda essa legislação que chegou hoje, né? O quão corrupta foi essa legislação o tempo inteiro, né? Tá? Então, por que as ideias, o conhecimento que a gente está falando, tá? Eles não podem ser questão de propriedade, né? O primeiro ponto é assim, o conhecimento não é escasso, tá? Acho que o exemplo que eu dou no meu artigo, eu falo assim, se eu dou um exemplo de receita, não é isso? Eu estou falando assim, se eu estou utilizando a receita do meu tio, não evita que o meu primo esteja utilizando a mesma receita ao mesmo tempo, tá? Então, ele não diminui em nada
a capacidade do meu primo reproduzir aquela receita enquanto eu estou fazendo, né? O segundo ponto, e esse é super importante também, é que assim, você não pode controlar. Como que eu consigo, sem utilizar a força, proibir que o Luiz utilize a mesma receita que eu estou utilizando hoje aqui? Eu não consigo controlar isso. Tá? Não dá, é o conhecimento. Essa ideia está dentro da cabeça do Luiz, está dentro da cabeça do Paulo, está dentro da cabeça do Gustavo. Na hora que eu coloquei essa ideia para fora, é igual assim, eu estou dando essa aula aqui, eu estou ensinando todos vocês isso daqui, daí eu vou chegar depois e falar assim, então, pessoal, amanhã vocês não podem fazer nada disso. Vocês não podem discutir essa ideia, porque se vocês utilizarem isso para dar uma aula, vocês estão colocando em prática o conhecimento que eu dei para vocês. Né? Então, vocês não podem utilizar isso. E tem proponentes da propriedade intelectual que chegam a esse nível. Tá? Chegam a esse exagero forte. Tá? Não são muitos, mas tem algumas pessoas que acham que se eu utilizar o nome dele, eu tenho que depositar lá 50 centavos num jarzinho. Tá? O outro é assim, que é o ponto que eu falei, eu só consigo bloquear o Paulo se eu utilizar a força mesmo. Né? Então, não tem como a gente seguir nesse ponto. Aqui, o que eu estava falando no começo, eu falei, assim, ele destrói o conceito da propriedade privada, tá? A propriedade intelectual. Então, pensa assim, vamos pensar ali, ó, Gustavo. Você pegou e você ganhou, você conseguiu o ownership, a propriedade dessa tua ideia, a propriedade intelectual. Só que, na verdade, cara, você não tem propriedade no sentido material da tua ideia, né? Porque você não tem esse controle, você não consegue impedir que outras pessoas utilizem isso. Ela já está na cabeça de outras pessoas, elas podem utilizar isso sem ter conflito sobre bens materiais com você ao mesmo tempo. Então, como que é a maneira que você impede que outras pessoas utilizem isso? Não é pelo fato de você ter controle sobre ela. A única maneira de você fazer isso é você utilizar a força do governo, ou a força de um órgão central que vai impor isso via força. Né? Então, e como que isso é bloqueado? Que é daí o que a gente começa a falar aqui, assim, que eu estou ferindo a propriedade privada. Então, o Luiz, que tem uma panela, que tem um arroz, que tem um tomate, e esse arroz, essa panela, esse tomate são propriedades do Luiz, ele não pode utilizar aquilo para fazer a receita. Então, eu estou interferindo sobre a propriedade privada dele. E pensa aqui, eu não estou exagerando, mas assim, se eu tenho uma música, o Luiz vai cantar minha música, eu estou proibindo ele de utilizar o corpo dele dessa maneira. Ok? O corpo, a gente está falando que é o princípio principal da propriedade, né? Onde a gente sai, que nós temos controle sobre o nosso corpo, ninguém mais consegue ter controle sobre o nosso corpo que não sejamos nós mesmos. Então, assim, eu estou proibindo o primeiro ponto de propriedade, que sempre será do Luiz, de ser utilizado pelo Luiz. Ele não pode utilizar isso. Né? Então, o que acontece? A gente está... como é que fala earballs em português? Erudindo? Não, a gente está destruindo a propriedade, assim, fazendo menor a propriedade privada do Luiz. E pelo menos aqui nos Estados Unidos, acho que aí no Brasil, não sei se o nome é parecido, mas a gente chama de uma servitude negativa. Né? O que significa isso? Você entra dentro de um condomínio, né? Você aceita algumas regras desse condomínio. Você não vai poder fazer a tua casa virar uma loja, virar uma boate. Né? Então você está cedendo um pouco dessa propriedade ou partes do uso dessa propriedade para outras pessoas do teu condomínio. Só que a questão toda aqui, e isso, cara, isso é totalmente legal, totalmente correto. Não tem nada de errado isso. Só que a questão toda aqui ó, que eu estou escrevendo na última linha, tá ok? É que existe o consenso, o consentimento. Você consentiu para esse contrato, né? Sem consentimento, eu estar roubando a tua propriedade, aqui, sem consentimento, é roubo, é fraude. Se eu utilizar o corpo de uma pessoa sem o consentimento dela, como que a gente chama isso? Estupro. Então, assim, é esse o ponto que a gente chega. Ela
erosão, né? Erosão. Causa erosão no seu direito de propriedade de tudo, seja do seu corpo, seja dos seus bens, da panela do Luiz, do arroz do Luiz, tudo. Então é por isso que ele diminui o conceito de propriedade. Tá ok? Aqui, só porque a gente falou um pouco de economia, isso é o que a gente chama em economia de uma uma intervenção triangular, né, onde o governo retira de um e dá para outro. Né? E a gente vê esse tipo de triangulação de maneira constante, né, na legislação, nas leis, e o governo sempre tem um benefício disso, seja a criação de receita para ele, ou seja a criação de uma agência reguladora, onde todos os burocratas vão se beneficiar em função disso. Então, uma intervenção triangular. Pode falar aí. Quem foi que levantou a mão? Perdão, o Paulo? Ou foi... Pode falar aí. Fui eu. Luiz. Perdão, pode falar, Luiz. Só raciocinando um pouco, como o Gustavo falou ali, é bem contraintuitivo esse raciocínio. Mas, por exemplo, na questão de plágio, digamos, em trabalhos, em publicação de um livro, ou de um trabalho acadêmico, que seja. No caso, pelo ponto de vista, a gente poderia utilizar o texto de outra pessoa. Não. Então, e adaptando a nossa plágio, situação, ou é outra coisa? Não, é outra situação, ela é diferente. Porque o plágio, vamos pensar, tá ok? Primeiro que o plágio deveria ser quem que é a pessoa lesada no plágio? É a pessoa que está consumindo o produto. Correto? Porque o Luiz pegou a minha ideia, em vez de ele utilizar citando ao Sérgio, ou citando ao Kinsella, ou enfim, ele falou assim, eu peguei esse slide do Sérgio e eu falei que é meu. Ok? Então, você está lesando a terceira parte, você está cometendo fraude contra a terceira parte que vai estar isso daqui, mas você não está lesando o Sérgio. Não sei se consigo explicar para você a diferença, ou seja, porque no caso... Eu estaria enganando quem leu, dizendo que era uma ideia... Você estaria enganando quem leu, exatamente. Você está cometendo fraude contra quem leu, você não está lesando o Sérgio. Não estou lesando propriedade tua, mas estou cometendo uma fraude contra quem está lendo, acreditando que eu que pensei aquela ideia ou aquele texto. Perfeito. E não deixa de ser moralmente errado fazer isso. Mas a gente vai discutir muito que várias coisas são... Ela pode ser moralmente errada, mas ela não afeta a propriedade privada dos outros. Então isso não deve ser uma lei. Tá ok? Eu não estou falando que é bacana eu pegar... Ou, por exemplo, eu estou na faculdade, vou entregar minha tese doutoral. Quem escreve minha tese doutoral é o Paulo. Eu vou lá e simplesmente entrego para o Adriano Paranaíba e falo, Adriano, tá aqui, ó, minha tese doutoral. Cara, eu estou agindo de maneira errada dentro do contrato que eu assinei do doutorado. No doutorado eu falei que eu vou estar fazendo... Eu estou quebrando o contrato que eu assinei anteriormente. Estou cometendo plágio, estou cometendo fraude. Tá ok? Então, a fraude continua existindo. Fraude continua sendo algo que deve ser fora da lei. Desculpa, que quebra a lei. Né? Então, o plágio não é a mesma coisa de eu copiar. Tá? E até um ponto que a gente chega o tempo inteiro assim... Cara, vamos pensar, o maior caso do plágio. Se eu pegar Don Quixote, eu alterar, tirar Miguel de Cervantes lá e colocar Sérgio Alberico como autor... Eu vou conseguir vender alguma cópia de Don Quixote? Não vou. A maioria dos livros que existem em circulação são livros de domínio público. Né? E a maioria desses livros a gente não tem problema nenhum de plágio em cima deles. Tá ok? E sempre que alguém descobre que alguém tem um plágio, acabou a carreira do cara. Acabou, tchau. Ninguém mais leva o cara a sério. Okay? E isso não tem nada a ver com propriedade intelectual. Você vê que você sabe assim, o cara é um mentiroso, o cara não faz nada, ele só copia o que os outros fazem. Acabou a carreira dele. A menos que você escreva um livro sobre o Lincoln, daí, mas é outro bate-papo para a gente conversar outro dia. Mas assim, acabou. Tá? Então, aqui a gente não vai. Vamos lá. Por que eu acho que acontece tanto essa confusão?
Deixa eu dar um passo atrás primeiro. Alguém tem alguma pergunta a mais do que a gente falou? Eu vou meio que abrir uma outra argumentação. Pode falar aí, Rogério. Cara, eu estava anotando aqui para verificar se eu ia atrapalhar a tua linha de raciocínio, porque eu parei numa premissa aqui na origem. Diga. 3 questões aqui que eu queria levantar contigo. A primeira, você botou logo no começo, a propriedade intelectual protege a inovação, e aí defendeu a sua tese, então ok, tudo bem. E aí eu me perguntei aqui, proteger é o verbo correto ou premiar seria o verbo correto? Não, premiar ou estimular a inovação, eu diria que não, ela não estimula a inovação, ela é contra a inovação. A gente vai discutir ainda casos a mais para frente. Acho que esse argumento eu ainda não fiz. Okay. Tá ok? A segunda, para mim, sim, é absolutamente natural que alguém tenha uma ideia sobreposta aos ombros da ideia anterior. Isso é absolutamente natural do andamento de uma sociedade humana. Perfeito. Cara, e vocês, até o Luiz agora trouxe um exemplo aqui de texto e tal, é uma coisa mais complicada, a legislação brasileira determina exclusivamente que você cite, né, o anterior, a quem você está se referindo, ok, e aí você não está ferindo de um direito de copyright. Agora, por exemplo, existem inovações tecnológicas do campo de vista material, ou até mesmo industrial, que isso é mais complicado, de você entender, não, eu estou indo contra a competição e a inovação, se eu não premio o raciocínio, a criação, ou não permito um mínimo, e aí sim entraria o termo, o verbo proteção, de proteção a quem inova ou realiza a operação. O cara que inventa uma panela, uma pipoqueira que queima de outro jeito. Ele teve a ideia, ele teve a concepção. Se esse cara não puder ser remunerado por isso, ele vai ser remunerado pelo quê? Ele vai ser remunerado como todo e qualquer empreendedor é. O empreendedorismo nada mais é do que você criar uma ideia, colocar em prática, e lembre-se sempre que a execução daquilo não é fácil. Lembra o exemplo, eu estou dando o exemplo da receita, mas assim, desculpa, pega a receita aí de quem você quiser, pega a receita do Ferradriá, tenta fazer, você acha que sai igual? O que eu quero dizer é assim, o processo produtivo, como a gente estava falando anteriormente, ele não é tão fácil de ser emulado, tá ok? Ele sempre demanda um conhecimento prático, um conhecimento de estar fazendo aquilo. E o que eu digo que ele vai estar nas mesmas condições que qualquer empreendedor, ele vai estar nas condições do empreendedor de estar. Porque, dá um passo atrás assim, existem milhões de coisas que não são passíveis de propriedade intelectual. E existem milhões de coisas que são passíveis de propriedade intelectual. Estou falando dentro da legislação, tá ok? E a gente tem inovação em todas essas indústrias que não são passíveis de propriedade intelectual, inclusive de maneira mais rápida do que a gente tem indústrias que são passíveis de propriedade intelectual, tá? Então, assim, como que esses empreendedores agem no mundo da moda? Que existe uma emulação gigantesca e super rápida de um segundo para o outro. Como? Inovando mais amanhã, inovando mais amanhã, inovando mais amanhã. O processo de inovação não é um processo de criar um processo produtivo e sentar nele. O processo do empreendedorismo é o processo de estar constantemente descobrindo como servir o teu cliente e descobrindo como produzir isso de maneira eficiente. E a gente falou, a gente vive num mundo dinâmico, as coisas mudam. Tem coisas que funcionavam antes, não funcionam mais. A gente vai discutir mais esse argumento que você está... O argumento que você está trazendo é o argumento utilitarista. Tá ok? Você está fazendo assim, senão por que alguém vai discutir, vai produzir, se eu não tiver a defesa do monopólio? A gente vai discutir um pouco mais para frente, eu não quero ir no detalhe do detalhe desses argumentos, só porque a gente vai discutir mais para frente, mas assim, existem casos e mais casos onde é irrelevante isso, onde a propriedade intelectual simplesmente ela bloqueia o desenvolvimento. Tá? Acho que o Gustavo levantou a mão aí. Só um segundo, eu não estava nem defendendo o monopólio, tá? Eu estava caminhando para remuneração e não para o monopólio. Não, tudo bem, mas a remuneração dele, se ele tem propriedade privada, ele tem um monopólio. Propriedade privada não, perdão. Se ele tem a propriedade intelectual, ele tem um monopólio garantido pelo governo. Tá ok? É isso que ele tem. A remuneração, a gente vai discutir agora, aqui nesse slide mesmo. Ninguém, nenhuma ação empreendedora tem o direito garantido à remuneração. Ela pode vir ou não pode vir. Tá? Eu sei que o Gustavo e a Liane levantaram a mão aí.
Outra questão que me surgiu, um exemplo, né? A Nike cria, tem o pessoal que articula certo modelo de tênis, né? Esse tênis é pensado, tem toda uma equipe, e eles lançam esse tênis, produzem. E a China copia esse modelo. Eles não estariam, tipo, eles não estão, tipo, pegando eles estão utilizando da propriedade intelectual deles, não seria como dizer isso? Ou não? É meio... É um ponto então, que não você já tem está com o que... conceito que a ideia dele é a propriedade intelectual. Mas pensa assim, Isso. o chinês que está copiando, qualquer pessoa que esteja copiando qualquer coisa, ele está utilizando a fábrica que pertence à Nike? Ele está utilizando a borracha que pertence à Nike? Ele está utilizando a mão de obra que ele contratou ou que a Nike contratou? Ele está utilizando todos os materiais que ele está utilizando pertenciam a ele antes de iniciar o processo produtivo, ok? Ele está fazendo uso da mesma ideia. Será que ele está fazendo tão bem quanto? Não sei. É exatamente igual, é a mesma qualidade que sai igualzinho. Ele consegue ter o fato que ele está lançando, porque ele consegue copiar de um segundo para o outro. Demora quanto tempo para ele chegar no mercado? E o que a Nike está fazendo o tempo inteiro? Cada 3 meses tem uma coleção nova, ou menos, sei lá, o ciclo de tênis, sei lá qual que é, mas assim, é constante isso. Sim, você comprou ano passado um tênis que você gostou, você quer ir comprar de novo, você não consegue. Né? Então, você não consegue porque não existe mais aquele modelo, já estão fazendo outro. Então, é o tempo inteiro a Nike está inovando, porque senão ela vai ficar para trás. Tá? Liane? Tá, então vamos supor só mais uma questão. Então isso não seria, esse modelo de tênis não seria uma propriedade intelectual deles? A partir do momento que eles... Não. Uma ideia não é passiva de propriedade. A questão toda é aquela questão mesmo sendo um produto depois, essa ideia, se transformando em um produto? Não. O tênis da Nike, eu não posso ir lá e pegar o tênis da Nike, porque o tênis é um bem finito ali, é um bem tangível, que eu pego ele, se eu peguei e roubei ele. Não, mas se eu utilizei a mesma ideia para produzir algo igual, e eu acho que é quase impossível as pessoas conseguirem produzir algo igual na maioria das instâncias, a gente consegue produzir algo muito parecido, principalmente em bens físicos, mas não igual. Assim, ele estava fazendo uso da propriedade dele, dos bens dele. Se não, você como Nike, você está falando ao dono da fábrica, na China ou no Brasil, ou aqui em Boston, seja lá onde for, você está falando para ele assim, você não pode utilizar a tua borracha, a tua linha de costurar, o tecido que você está usando, você não pode utilizar dessa maneira. É isso que você está falando para ele. Você está diminuindo a propriedade que ele tem sobre o próprio bem dele. Ok? Então, a propriedade ele recebe um monopólio estatal que diz... É igualzinho o caso da Babilônia e o caso da Grécia. Lá que eu falei da Babilônia, ou da Grécia, não lembro onde que era ali. Que ele está falando, você não tem o direito de fazer a mesma receita que a outra pessoa. O que é diferente do ponto de vista material? A ideia do sapato para a ideia de uma receita, para a ideia de uma roupa. A ideia só eu estou falando. O que é diferente? Nada. Yane? A gente vai discutir mais casos para frente, Gustavo. A gente não exauriu esse ponto ainda. Ok? Então, eu queria trazer outro... Estão me escutando? Perfeito. Eu queria trazer outro exemplo, que é o caso das editoras com relação a autores, né, de livros. Realmente, assim, isso quebra um pouco o paradigma, né, daquilo que a gente está acostumado, a gente tem que tentar raciocinar em cima. Então, num caso, por exemplo, né, de um autor, ele escreveu e aí ele não tem capacidade de editar aquele livro, ele vai precisar de um editor. Então, num caso desse, ele venderia a ideia de uma só vez, ou seja, ele poderia até vender a ideia, receber de uma vez só e não receber por cada livro, ou sei lá. Assim, como é que ficaria essa relação aí da editora com o autor, entendeu? Assim, um ponto super importante, e até no livro do Baldwin Levine, eu aconselho, assim, leia o livro do Baldwin Levine, pelo menos esse capítulo que tem sobre o mercado de edição, tá ok? De editoras, tá ok?
é um mercado que se desenvolveu nos últimos 150 anos ou mais, baseado 100% na ideia de monopólio sobre essa propriedade intelectual, no caso do copyright, do direito de autor. Tá ok? Então, sim, a gente tem que imaginar que essa indústria seria completamente diferente da maneira que ela é hoje, se não existisse isso. Tá bem? Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu diria que 99% dos livros que são escritos são um flop. Um flop no sentido que, assim, ninguém lê. Quem lê é o primo ou é aquele nicho pequeno. Então, 99% dos casos, as pessoas não fazem dinheiro com esses livros. Tá ok? O livro, às vezes, é mais um caminho. Se eu, Sérgio, escrevi um livro sobre propriedade intelectual, as pessoas vão me levar mais a sério sobre propriedade intelectual, né? E o outro ponto que o Kinsella fala o tempo inteiro, assim, qual que é o maior medo de um escritor ou de um músico? É que ninguém esteja escutando ele, ninguém esteja lendo ele. Ok? Esse é o principal medo, essa ideia de que esse anonimato sobre essas ideias que ele colocou para fora e levou ao mercado. Porque se eu escrevi isso e nunca levei ao mercado, também eu nunca tive a intenção de fazer isso, tá? Então a gente já tem que pensar assim, a gente não vive num mundo onde todo mundo escreveu um livro, todo mundo fica rico com o dinheiro desse livro. São pouquíssimas pessoas que ganham dinheiro escrevendo livros. Mesmo assim, a produção de livro é gigantesca. Tá ok? Outros casos, peraí, Paulo, eu já abro para você, que a gente tem, assim, toda essa indústria que se desenvolveu, porque ela se desenvolveu como? Assim, lá atrás tinha o copyright, tinha depois que Gutenberg inventou a prensa, então falaram assim, os governos, os reinos lá, falaram assim, não, eu vou definir quem pode utilizar a prensa para fazer censura. E ele continuou dando essa permissão para algumas empresas que eram as donas das prensas. Então, a única maneira que a pessoa tinha de publicar um livro lá atrás era entrar via as editoras, né? E as editoras só podiam existir as editoras que tinham a permissão estatal. Por isso eu não quero dizer que nunca teve um cara que abriu uma editora que estava fora da legislação, alguma coisa, mas estou falando assim, mas essa era a regra. Tá, ok? E a gente se desenvolveu em cima disso. Todo o mercado editorial, assim como todo o mercado de música atual, ele se desenvolveu em cima disso. A gente vai falar uma hora do Mick Jagger, que ele fala aqui para frente, ele fala assim, basicamente teve um espaço de 15 anos que foi ouro vender disco. O resto, um músico tem que ganhar dinheiro fazendo show. Tá, ok? Enfim, são possibilidades de escutar. Mas escrever um livro, assim, a gente tem que ser... tem uma falta de imaginação do ponto de vista empresarial muito grande, ou não querer imaginar, ou estar muito fixado, muito preso dentro do modelo atual, para pensar que seria impossível pessoas escreverem livros. Ninguém teria interesse em escrever livros se não fosse pelo direito de autor. Tá? Assim, eu consigo imaginar milhões de maneiras que a J.K. Rowling poderia ser milionária em vez de bilionária. Isso teria alterado alguma coisa, ela ter escrito Harry Potter ou não. Era uma mãe struggling, que escrevia no café. Assim, poxa, lógico que ela ia botar essa criação para fora. Né? Então, a gente tem que discutir mais. O primeiro ponto, então, Liane, que eu falo para você é assim, leia o livro do Boudrin Levine, nesse capítulo que tem sobre as editoras. Que ele dá toda uma evolução histórica do quão engessado isso é dentro do mercado editorial. E, by the way, hoje em dia, tem muita gente ganhando dinheiro. Assim, hoje em dia, existe muita... Dentro do modelo antigo, tem muita gente que ganha dinheiro imprimindo Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes não existe copyright sobre Miguel de Cervantes, sobre Shakespeare. Tem muita gente que ganha muito dinheiro, inclusive vendendo cópias digitais. O que? O cara, dentro da cópia digital, o cara desenvolve uma abertura diferente. As cópias físicas, o cara desenvolve algo diferente. Existem milhões de maneiras de ganhar dinheiro com livros que não sejam um modelo padrão. Hoje tem muita gente ganhando dinheiro também emitindo livros, emitindo edição própria dos livros. A maioria das pessoas que escrevem livros que não sejam romance, que não sejam nada assim, ou fazendo leituras, vendendo produtos que se desenvolvem em cima desse. Né? Então, são caminhos e caminhos que a gente tem aí. Paulo?
Sérgio, muito interessante a discussão. Talvez nem precise responder para a gente tocar aí a aula, acho que vai tocar nesse assunto também. Mas uma coisa que eu fico bastante, talvez, na dúvida e para refletir um pouco, que, ok, né? Por exemplo, no mundo da tecnologia a gente vê que existe essa concorrência e realmente às vezes nem precisa patente mesmo. Você inventa um celular, ano que vem vai inventar outro, e essas coisas fluem de um jeito que realmente elas se reinovam, né? A cada ciclo. Daí a questão seria no mundo farmacêutico mesmo, né? Que envolve, né, uma pesquisa muito grande. Se não tiver essa proteção, e aí esse é um dos argumentos, né, que entende-se para defender toda essa questão da patente, né? Não existiria remédio, basicamente, né? Eu não sei exatamente se essa é uma afirmação correta, se deve ter algum incentivo. Essa é a lei que existe no mercado. A gente vai discutir a indústria farmacêutica, eu não vou entrar aqui só para a gente continuar dar o caminho, mas não, isso tudo é uma lenda. E, by the way, o custo de desenvolvimento de um remédio é tão grande devido aqui nos Estados Unidos ao FDA, que seria no Brasil a Anvisa. Também é outra intervenção estatal. Então, é o que o Mises fala de uma inflação legislativa. Então, a criação de uma legislação gera efeitos não intencionados, que gera outra legislação, então a gente começa a ter uma legislação em cima da outra, tentando corrigir os defeitos da outra. Tá? A gente vai falar da indústria farmacêutica e, by the way, o livro do Boulder Levine tem exemplos excelentes sobre a indústria farmacêutica, tá, Paulo? Então, vamos lá. O que eu acho que, assim, tem muito a ver. Eu vi que o Rogério colocou desenho industrial aqui também, eu diria que está dentro do mesmo desenho, tá? Qual que é a confusão que eu acho que tem muito grande que gera aqui, né? Então, eu estou chamando aqui os dois primos muito próximos da teoria do valor-trabalho e da teoria da propriedade baseada no trabalho também. Ok? Que seria aqui, sabe aquele... Opa, como é que não está indo aqui? Tá ok. A gente conversou na aula passada, a gente conversou no comecinho dessa aula. Aqui, o fluxo que o valor determina o custo e não o outro caminho, né? E eu falei assim, putz, esse é um erro gigantesco que foi inserido no mundo econômico, principalmente por Adam Smith, porque assim, os escolásticos de Salamanca já sabiam que era o valor que determinava o custo, e não o contrário, não o custo que determinava. O Adam Smith vai lá e erra, David Ricardo erra, e isso gera uma confusão gigantesca. Eles são basicamente assim, o Adam Smith é basicamente o avô de Marx, se a gente quiser olhar de alguma maneira, tá? Então, assim, não sei, tem muitos liberais que adoram o Adam Smith, eu acho que tem coisas boas em Adam Smith, mas no geral eu diria que é uma nota 5 para ele, no sentido da liberdade econômica, tá? Então, ele inverte, ele começa a falar que os custos vão determinar o valor das coisas. Você até entra numa referência circular eterna, que você não consegue justificar nada. Então, o que eu estou falando aqui... eu estou falando... Então, Locke... Quando John Locke... Porque tudo que a gente está falando da apropriação, homesteading, a gente está baseando nos princípios de Locke. Que ele fala que você vai lá e você mistura o seu trabalho com aquele bem, com aquele pedaço de terra que não tinha sido claimed, não tinha sido conquistado por ninguém, então aquilo torna-se seu, né? No caso de Locke, eu acho que ele faz um passo ali, e eu estou pegando isso também do Kinsella, tá? Ele dá um passo que não é necessário ser dado, ok? Na verdade, só você precisa fazer é se apropriar daquilo e ter controle sobre aquilo. Você não precisa misturar o seu trabalho. E isso gera uma confusão muito grande ao longo da economia. Então, e a gente fala que Adam Smith se confunde, David Ricardo se confunde, a Ayn Rand, que assim, é a porta de entrada para várias pessoas no liberalismo, no caminho econômico, assim, a Ayn Rand ela é doente de propriedade intelectual. Ok? E daí você vê ela, uma pessoa tão lógica, fazendo uns exercícios mentais, assim, uma ginástica mental para conseguir justificar a propriedade intelectual, que, assim, nem parece que você está lendo a Ayn Rand. Ok? E Marx também. Marx está sempre errado em várias coisas e está errado nisso daqui também. Mas e a ideia, então, que até a Rand fala o tempo inteiro, que é a ideia da criação, né? E o que caiu no vernacular muito grande, né? É assim, tipicamente, vamos pensar aqui, se você trabalhar forte, né, você vai ganhar algo. Você vai se dar bem. Se você tiver ética de trabalho, geralmente, a primeira palavra que eu estou colocando aqui, tipicamente, né? Então, o que isso gera? Geram expressões
expressões utilizadas, inclusive, por pessoas que são muito a favor da propriedade privada, que falam assim, não, eu tenho direito aos frutos do meu trabalho. Né? Ou, se eu trabalhar muito forte, eu vou colher os benefícios disso. E, cara, eu falo isso para minhas filhas. Aposto que todos vocês falam isso para vocês mesmos e falam para outras pessoas. O tempo inteiro elas falam assim, meu, vai lá, põe o teu hard work lá, o benefício vai vir lá na frente. Né? Mas, assim, não sempre. Você pode estar se esforçando pra caramba e fazendo tudo da maneira errada. Né? Então, qualquer atividade empresarial, qualquer ação humana, ela é incerta. A gente não tem direito a lucro. Sei lá, estou mudando a palavra aqui, em vez de falar um benefício. Assim, você não tem direito a lucro. Não é porque você se esforçou que você tem direito a lucro. Ok? Então, eu acho que é uma confusão que vai acontecendo. Porque, de novo, assim, faz sentido eu falar, Paulo, estuda pra caramba, você vai aprender isso daqui. Você vai entender. Você está com dificuldade, o Rogério está com dificuldade nessa questão aqui de estatística. Cara, estuda aí. 6 meses, tenho certeza que você vai resolver isso. Né? Essa certeza que eu estou usando é meio como uma liberdade de linguagem que eu estou usando aqui. Eu não tenho certeza. Porque o Rogério pode se esforçar pra caramba, o Paulo pode se esforçar pra caramba e não conseguia cumprir o que ele queria fazer. Então, de novo, quando eu falei ali, a gente estava fazendo o resumo da aula passada, tempo, incertidão, assim, as coisas mudam o tempo inteiro e o futuro é sempre incerto. A gente constrói essas relações causais na nossa cabeça, mas o lucro não é certo. Não é porque o Paulo trabalhou 1000 horas no mês passado, né? Acho que nem é possível trabalhar 1000 horas no mês, mas enfim, não é porque ele não dormiu no mês passado montando a empresa dele que a empresa dele vai ser um sucesso. E, em geral, isso funciona. Mas não é algo certo e não é uma relação lógica correta. Se A, então B. A relação certa seria se A, provavelmente ele conseguirá B, mas não é certo. Né? Então, assim, até a Ayn Rand, quando ela está falando assim, a criação das coisas, a propriedade para ela, tudo passa da criação. Né? A gente criou, a gente teve essas ideias. Pensa que vocês estão falando aí, o desenho industrial, eu criei essa ideia, o Gustavo estava falando, eu criei o livro. Né? Então, a criação não é uma fonte de propriedade. A criação no sentido econômico de produção. Eu produzi algo, e isso não é a base da propriedade. Ok? Ele pode ser a base da criação de valor. Também pode ser uma criação de perda. Eu produzi algo que é totalmente inútil, destruir valor ali nessa produção, entre aspas. Né? Então, pensa assim, sempre que você está produzindo algo, você está, para produzir, eu preciso da minha caneta. Eu precisei do meu computador para produzir esses slides. Ok? Então, o que eu utilizei? Assim, o exemplo que eu estou usando aqui assim, é uma fábrica de cadeiras. Ok? Então, para eu produzir essa cadeira, ok? Eu tinha essa ideia, eu fui produzir a cadeira, eu utilizei as máquinas que já eram minhas, eu utilizei a madeira que é minha, eu utilizei os empregados que estão na minha fábrica recebendo salário, então estou transferindo minha propriedade para eles cumprirem isso. Então, eu estou utilizando a minha propriedade para transformar e fazer algo mais de valor. A gente não cria nada do nada, tudo que a gente transforma, né? Tipo, até ir aí para Lavoisier e falar assim, que tudo se transforma no final, né? Nada se cria. Então, é isso, a gente sempre está utilizando um input, algum bem econômico anterior que já era nosso. Então, o que eu falo aqui é assim, então, o empregado da fábrica de cadeira, ok? Ele recebeu um salário para estar lá. Ele produziu, mas ele produziu utilizando o quê? As ferramentas, o edifício que é meu, a madeira que era minha, tudo isso daqui ele utilizou. Então, aqui ele criou algo. Esse criar algo que ele fez, ele produziu algo, isso é fonte de valor, não é fonte de propriedade. Não tem nada a ver, porque eu tive uma ideia, isso é a razão para ser minha propriedade, porque eu produzir algo, isso é propriedade, ele não é fonte de propriedade. E esse é um problema tanto na economia, quanto no direito, na ciência política, essa confusão o tempo inteiro. Então, assim, Locke, cara, Locke é demais. Eu aconselho vocês a lerem os tratados de Locke. Assim, cara, é demais. De todos esses aqui, sei lá, o mais legal de ler. E a base de tudo isso que a gente está falando, essa teoria de apropriação,
da propriedade de Locke. Ele começa com a ideia que o corpo é dele, e depois ele vai lá e eu me aproprio de coisas que são... Mas mesmo ele, quando ele usa essas palavras, elas geram confusão em algumas pessoas depois. Tá? Aqui, vamos lá. Pode falar, Liane. Eu só queria pegar esse exemplo aí da cadeira, mas a gente sabe que tem designers, né, que são famosos e que isso faz com que valorize a cadeira. Então, na verdade, aquele designer, digamos assim, pode não ganhar por cada cadeira, mas quem fabricou a cadeira comprou na mão daquele designer aquela ideia, porque ele sabia que venderia um preço alto aquela cadeira por ter sido desenhado por alguém. Não, ele sabia, não, ele tinha uma expectativa. Ele tinha uma expectativa. Isso. Okay? A gente não tem certeza do resultado da ação empresarial, okay? Ou da ação humana. A gente nunca tem certeza absoluta. Mas é a mesma coisa. Quem tinha a madeira? Quem tinha todas as coisas? Ele desenhou aquela cadeira, ele não mostrou para ninguém, ele chegou para mim, eu tenho uma ideia para produzir uma cadeira que é demais. Eu posso fazer um acordo com ele. Vem aqui, desenha essa cadeira para mim. O que eu não posso são outras pessoas depois virar e falar assim, não, você não pode copiar a minha cadeira. Porque essas pessoas vão estar usando a madeira deles, elas vão estar usando todas as coisas dele. E se eu vi o design que esse cara fez aí fora, ele fez e levou para para um museu essa cadeira. Eu copiei. Então, você decide colocar as suas ideias para fora, tá ok? E aqui o que eu questiono é o seguinte, tem um valor inicial, que eu quero dizer, antes dessa cadeira ser copiada, né, eu tenho um valor inicial porque aquele foi um arquiteto, um designer, que ficou famoso, por acaso. Pode não ter ganhado no início, mas depois ele ficou famoso com as ideias e passou a valer, né? Então, assim, eu acho que o fabricante ele tem um valor inicial, a ideia, entende? Tá, okay. Assim, depois que aquela ideia é copiada, assim, desculpa a cópia... só te cortar, Liane. Sim. Desculpa só te cortar. Acho que vocês estão voltando toda hora para o mesmo argumento e eu espero acabar com esse argumento aqui nos próximos 2, 3 slides aqui, acabar com esse argumento só para isso, senão a aula não acaba nunca. A gente está voltando para a mesma história do design industrial, a gente está voltando para a mesma história do livro, é sempre a mesma coisa. Então aqui, agora eu vou começar a fazer a defesa que a inovação é irrelevante. Na verdade, isso só atrapalha a inovação, tá bom? E um argumento que eu acho que é demais aqui, que o Kinsella coloca, é assim, ele fala assim, e esse argumento existia, tá? Esse argumento não é lenda, esse argumento existia. Então, a gente está falando lá, início do século XIX, fim do século XVIII, quando começa um movimento no Ocidente pró-abolição da escravatura, né? As pessoas em pró da escravatura, eles estão com essa mesma dificuldade que, por exemplo, que vocês estão passando agora nessa aula, eles tinham de conseguir imaginar um mundo sem escravos. Ok? Eles tinham essa mesma dificuldade, porque pensei, escravatura, assim, é algo que existiu na história da humanidade. Né? O Ocidente que acabou com a escravatura. Então, primeiro essas coisas que, o Brasil é o mal. Não, escravatura existia na história do mundo inteiro. Né? Então, todo mundo tinha dificuldade de entender como que o processo produtivo ia funcionar sem existir escravos. Então, o argumento aqui nos Estados Unidos, principalmente a escravatura existia grande no sul dos Estados Unidos e a principal indústria agrícola talvez fosse a indústria de algodão, né, de plantar algodão. Eles falam assim, cara, se a gente não tiver escravos, quem vai recolher o algodão? Quem que vai ser a mão de obra que vai recolher o argumento? E esse é um argumento pró-propriedade intelectual. Que é a mesma coisa, todos vocês estão falando, voltando o tempo inteiro assim. Então, quem que vai criar o desenho industrial? Quem que vai criar o livro? Quem que vai fazer não sei o quê? Igual eu falei, a história do livro, pensa assim, é uma indústria que surgiu 100% baseada na propriedade intelectual. A gente tem que conseguir imaginar um pouco diferente isso. Né? Então, aqui, a mesma coisa pode ser falada. Pensa assim, você vai para Cuba, você fala para alguém assim, não, existe... O governo não vai prover saúde mais. Né? O governo tenta prover alguma coisa, sei lá se é healthcare, aquilo que é, mas enfim,
É difícil para o cara entender aquilo. O cara vai para a Coreia do Norte, o governo produz sapato. Você fala para ele, o governo vai parar de produzir sapato, esse cara não tem ideia como que o sapato vai ser produzido no dia de hoje. Tá? Então, o que eu estou falando assim, não é porque a gente não tem ideia perfeita de todos os detalhes de como que essa indústria iria se desenvolver, que a gente não consegue conceber, do ponto de vista teórico, que seria melhor do que é hoje. Tá ok? Eu não sei todos os detalhes particulares com que isso iria se conceber. Mas, assim, você olha a escravidão. Sim, é possível que aquilo seja mais produtivo do que mão de obra privada? E eu estou falando só do ponto de vista econômico, tá? Não estou nem falando do ponto de vista moral, da imoralidade da escravidão, de tudo isso daqui, que a gente poderia trazer também para cá agora. Mas estou falando assim, é óbvio que vai ser mais produtivo, mas você sabe como que você vai fazer isso em D1, em D+1, no momento que foi abolida a escravatura? Não tem. Então, pensa assim, existia um medo na época da escravidão que era um medo... Esquece a moralidade da escravatura, mas do ponto de vista econômico, falando assim, é um medo correto. Na história da humanidade, a gente vai para os faraós do Egito, 4 mil anos atrás, sim, tudo baseado em escravidão. Até hoje, estou falando assim, metade do século XIX. Então, como que a gente ia seguir a partir disso? Né? Então, acho que vocês sempre trazerem para a cabeça de vocês esse negócio assim, who's going to pick the cotton? Quem que vai recolher o algodão? Então, assim, traz essa analogia assim, a gente tem que ser humilde que não é porque a indústria se desenvolve dessa maneira que é a única maneira dela existir. Tá? Então, daí eu vou trazer aqui, assim, se isso é bom mesmo para a inovação, né? Por que é tão limitado o sentido da propriedade intelectual? É tão limitado em que sentido? Propriedade intelectual tem tempo para expirar. Propriedade intelectual não é sobre toda e qualquer ação. Já pensou se eu tivesse propriedade intelectual sobre o uso das palavras que eu estou utilizando para falar aqui com vocês? A gente não consegue falar. Então, sempre que a gente começa a fazer argumentos de absurdo, né? Assim, chegar a um exemplo, você fala assim, não funciona. Então, por que a gente tem a propriedade intelectual? Se ela ajuda tanto a inovação, por que a gente não tem mais disso? É como o argumento do salário mínimo. Ok? Não sei quantos de vocês são letrados, acho que vocês tiveram aula com o Adriano antes, mas assim, salário mínimo só gera desemprego. Se ele tiver acima do valor de mercado, né? Ele só vai gerar desemprego. Então, assim, por que aqui nos Estados Unidos a discussão é assim, não, tem que ser $15 a hora o mínimo, o salário mínimo. Essa é a discussão que a demente da Elizabeth Warren traz o tempo inteiro. Mas assim, por que 15? Por que não 30? Por que não 50, então? Se isso é bom, só traz benefícios para... Sim, por que a gente vai fazer tudo isso? Né? Então, é um outro argumento para vocês trazerem, né? Então, a gente vai discutir mais sobre market failures. Acho que também vai ficar mais fácil a gente discutir. A gente vai voltar então, para a questão de propriedade privada. E um outro ponto importante, tá ok? Que a gente vai discutir também mais na terceira aula. A aula aí, quando a gente voltar do break de julho. Mas, quando a gente estiver falando de justiça e direito, né? Mas assim, então você está me falando que o objetivo do direito é maximizar a inovação e a criatividade? Né? Não! O objetivo aqui que a gente está falando do direito é respeitar a propriedade privada, respeitar os direitos humanos, respeitar toda essa base teórica. Isso não é o objetivo do direito. Tá? Aqui acho que eu vou passar rápido então nesse slide, para a gente poder ir para uma parte de alguns exemplos práticos que eu vou dar para vocês. Aqui, de novo, o livro do Matt Reed. Essa frase é minha, não é do Matt Reed. Eu sei que ficou parecendo aqui que eu estou citando o livro. Mas não, mas de novo falando assim, a inovação nunca acontece no nada. É sempre um processo cumulativo, uma pessoa criando em cima da outra. Então, pensa, na hora que eu tenho propriedade intelectual e eu não deixo eu expandir em cima da ideia do Gustavo, ou eu expandir em cima da ideia do desenho industrial que o Rogério está falando, a inovação não ocorre. Tá ok? Aqui só citando o Mark Twain está falando assim, que não existe nada que seja uma nova ideia de fato, ou seja, indo meio para aquela coisa do criacionismo que a gente falou anteriormente. Né? Tudo é sempre uma combinação em cima de outra combinação. Né? E agora aqui, é o último slide antes de a gente entrar nos exemplos.
aqui de novo o livro do Baudrillard Levine, tem uma frase que ele coloca lá que é demais, que ele fala assim, ninguém consegue citar uma indústria que surgiu baseada na propriedade intelectual. Todas elas surgiram, se desenvolveram e depois vem a propriedade intelectual. Ele fala assim, coincidência estranha, né? Coincidência estranha essa. Então, voltando para o nosso ponto inteiro, assim, o cronismo é basicamente corrupção, que a gente está falando. Então, assim, é cronismo e captura regulatória. Né? A gente está falando de 3 indústrias que tem nos Estados Unidos que são gigantescas e estimulam ou determinam todo o caminho que acontece para a propriedade intelectual no mundo inteiro, que seria a indústria de vídeos, né, de Hollywood, a indústria de música e a indústria farmacêutica. Então, pensa assim, tirando o caso da propriedade do desenho industrial que o Rogério citou, assim, foi todas as perguntas que eles me fizeram de Hollywood, foi um vídeo, um filme, uma música, um livro escrito. Então, é isso daqui. Tá? A gente vai discutir mais, principalmente na aula 5, mas mesmo na aula hoje, se der tempo, a gente vai discutir de propriedade de public choice. Acho que não vai dar tempo aqui, pelo tempo que a gente está indo aqui. Ok. Vamos lá, exemplos. Ok? Exemplos para talvez tangibilizar um pouco melhor para vocês isso daqui. Essa menina aqui, que já é uma senhora hoje em dia, Madonna, tá? Não sei se você sabe a história dela. Sim, Dunkin' Donuts. Ela trabalhava em Dunkin' Donuts. Ok? Dunkin' Donuts é uma empresa aqui, perto de Boston, aqui, sede em Boston. Então, Boston tem Dunkin' Donuts por todos os lugares. Tá? Então, assim, ela trabalhava em Dunkin' Donuts. Tá? Minha dúvida é o quanto a existência de propriedade intelectual influenciou o desejo dela de ser uma cantora de sucesso. Assim, o fato que ela teria 300 milhões de dólares hoje, em vez de ter 600 milhões de dólares, sei lá, estou inventando a fortuna dela, não faço a menor ideia qual seja o tamanho disso daqui, assim, teria influenciado o fato dela ter criado música? E assim, e você pode até fazer um caso de ver assim, compara a primeira metade da carreira dela, quando ela estava se solidificando, e a segunda metade, quando ela está basicamente sentada em cima dos royalties que ela continua recebendo, assim, o quão mais inovadora ela é no início do que no final, na segunda metade. Tá ok? Aqui o caso da J.K. Rowling que eu estava falando. Pensa assim, a J.K. Rowling é uma mãe divorciada, que tinha dificuldade para pagar o aluguel, e estava buscando um caminho, ela tinha um sonho de ser uma escritora. Assim, vocês acreditam que pelo fato dela não ser uma bilionária hoje em dia, porque, vamos dar um passo lá atrás. Você acha que ela olhava para tudo isso e ela pensava que ela poderia ser uma bilionária? Ela estava olhando em royalties e todas essas coisas? Não, cara, ela estava querendo vender uns livros ali. E não é possível que alguém que vendeu um livro com essa popularidade não tivesse feito centenas de milhões de dólares. Assim, qualquer pensamento que você tiver de oportunidades empresariais que ela poderia ter chegado, ela teria feito. Ela seria autora do livro mais popular de todas. A questão dos filmes, você fala assim, mas daí ela não ganharia royalties na venda do filme. Tá ok? Sim. Qual filme vocês iam preferir assistir? Ou vocês, ou as crianças, ou quem? Assim, o livro que tem o apoio do autor do livro, o filme, né? O filme que tem o apoio do autor do livro ou de outra pessoa? Que a gente estava falando da cadeira lá, né? Qual que vai ter uma força de marketing maior? Né? E, de novo, o objetivo não é ficar discutindo quais são todas as oportunidades que ela teria. Mas pensa assim, tem milhões de maneiras dela desdobrar o faturamento dela. Então, assim, não teria sido nenhum estímulo para a inovação dela. Ela teria escrito os livros da mesma maneira. Tá ok? Aqui, o Mick Jagger mesmo, pensa assim, talvez seja a banda de maior sucesso empresarial de todos os tempos. Né? Pela longevidade que eles têm, o sucesso total que eles têm e tal. E tá aqui, tem uma revista dele, na revista Rolling Stones mesmo, tem uma entrevista dele falando assim, basicamente tiveram 15 anos na história da música e que todo mundo ganhava dinheiro vendendo disco. Ou seja, ganhava dinheiro com propriedade intelectual. Né? E no resto, o que é? Tá aqui, touring, shows. Esse sempre foi o negócio da música.
Sempre foi sempre apresentações. Não foi você vender. Pensa, existia música antes de existir propriedade intelectual? Existia. Existia música antes de poder gravar num disco? Existia. Ok? Um exemplo legal demais que tem aí do Brasil. Não sei se quem é familiar lá com esse tal de Tecnobrega. Sei lá, eu nunca escutei uma música disso, mas eu vi esse livro é demais. Então, parece que é um estilo de música que surgiu lá no Pará. Ok? Onde esses artistas, o que eles fazem? Para promover os shows deles. E são shows assim, que lotam estádio. Lotam estádio. 100 mil pessoas assistindo um show desse. Tá ok? Para promover esses shows, esse cara fala assim, meu, qual que é a melhor ideia para promover os shows? E eu tô falando isso daqui 10 anos atrás. Acredito que hoje em dia deve ser parecido. O que eles faziam? Eles distribuíam CD. Distribuíam CD de graça. Estimulavam a pirataria de CDs. Porque o que eles queriam, o que era? Que as pessoas fossem nos shows deles. Isso daqui a gente tá falando assim, gente que fatura mais aí, quem que é o maior músico que tem no Brasil, sei lá, Ivete Sangalo, sei lá quem que é. Sim, esses caras faturam mais do que essas pessoas. Com shows, estou falando. Então, assim, a gente achar que não vai ter desenvolvimento musical em função do cara poder ficar colhendo royalties do iTunes, sei lá, me parece um exagero gigantesco. Né? Aqui a gente falando de tecnologia computacional, computadores. Né? Aqui, então, as listas linkadas, né? Databases, bancos de dados, algoritmos de busca, né? Fontes, né? Processadores de texto, né? Várias linguagens de programação, tudo isso daqui, todos eles aconteceram fora do ambiente de propriedade intelectual. Todos eles. Okay? Aqui, hoje em dia, a indústria de software livre, né? Assim, é gigantesca. É gigantesca essa indústria. Sim, quem tem Android? Quem tem o telefone Android? Android roda em cima de uma base de software livre, de Linux. Né? Então, todo mundo tem um telefone Samsung, aí, sei lá o que é, roda em cima de uma base de software livre. Ok? Assim, como que essas empresas fazem dinheiro? Pensa assim, essa empresa aqui, a Red Hat, assim, quem que você vai... você é uma empresa como o Google. Você vai montar toda a tua base operacional em cima do Google, do Linux. Né? Então, assim, quem que você vai chamar para ser um assessor teu? A Red Hat que escreveu o código-fonte ou outra pessoa? Ok? Não estou falando que não tem outras pessoas que possam ser mais capazes que a Red Hat, mas estou falando assim, em questão de branding inicialmente, esse cara tem um branding animal. E a empresa ganha dinheiro. Indústria farmacêutica no mundo. Até 78. Ok? Então, será que isso diminuiu a inovação que tinha? E a Suíça também, uma data parecida. Aqui, inovações farmacêuticas que surgiram sem nenhum tipo de propriedade intelectual. Penicilina, né? Várias questões de saúde pública que a gente tem, que não tem nada a ver. O raio-x. Várias vacinas. Esquece essas vacinas atuais que são já fruto da corrupção. Sim, várias vacinas antigas surgiram sem. Tá ok? O mapeamento do DNA. Ok? Então, aqui, o Baudrillard Lavine fala assim, a maioria dos desenvolvimentos farmacêuticos ocorreram em países que não tinham nada de propriedade intelectual ou tinham propriedade intelectual muito fraca. Que é o oposto daquela frase inicial que a gente tinha no primeiro slide. Né? O oposto. Né? Aqui, aqui, desenho industrial. O Rogério estava falando, tinha levantado o desenho industrial. Aqui, vocês sabem quem é esse senhor aqui? O James Watt. Né? O cara que criou a máquina a vapor. Tá? Então, ele passa uns 15 anos da vida dele, depois que ele inventa a máquina a vapor, bloqueando, proibindo todo mundo na Inglaterra de utilizar a máquina a vapor. Ok? Sabe quando que a Revolução Industrial acelera? Em seguida que acaba a patente dele. Ok? Então, assim, beleza, tivemos a Revolução Industrial. Perdemos 15 anos de Revolução Industrial. Imagina 15 anos hoje em dia, que a gente está na ponta agora de desenvolvimento tecnológico, o que seria? É como se a gente tivesse 15 anos para frente. Okay? A gente perdeu 15 anos de desenvolvimento industrial, sem contar todas as outras patentes que continuam bloqueando hoje em dia. Né?
Aqui, os irmãos Wright. Eu penso assim, esses caras foram o primeiro, assim, empreendedores natos, ótimos mecânicos. Os caras tinham uma bicicletaria, os caras criaram os primeiros aviões. Né? Esquece Santos Dumont. Esses caras criaram algo que voa muito, muito melhor, muito mais tempo, um pouco antes que Santos Dumont. Assim, e nos Estados Unidos, onde estava assim, o centro da inovação naquele momento, né? A Revolução Industrial, assim, a parte do vapor, tudo acontecendo aqui. Qual foi o papel deles depois como empreendedores, como o desenvolvimento dos aviões? Zero. Eles passaram os próximos anos da vida dele tentando proibir todo mundo de copiar eles. E daí o desenvolvimento aeronáutico se deu aonde? Aonde estava Santos Dumont? Paris, na França. Se deu na França os primeiros passos de desenvolvimento aeronáutico, e não nos Estados Unidos, onde esses caras criaram tudo, porque eles ficaram com patentes bloqueando todo mundo. Tá ok? A última frase aqui que eu acabo, e daí a gente vai fazer um break. Ou vocês podem me trazer a pergunta, ou vocês podem trazer as perguntas aqui depois, depois para vocês digerirem um pouco do que eu falei. Aqui Hayek, como eu falei, ele escreveu o grosso de tudo que Hayek escreveu antes dessa revolução digital. Aliás, ele falece em 93, a internet é aberta para a gente, em 94, né? Só, então, mas ele escreveu aqui já falando assim, que o crescimento do conhecimento é super importante, né? Porque a gente vai definir como que a gente utiliza esses recursos materiais escassos, né? Mas o conhecimento, a menos que ele seja feito artificialmente escasso, via lei de patente, ele está falando patentes, mas poderia ser copyrights aqui também, propriedade intelectual como um todo, o conhecimento só cresce, ele só se expande o tempo inteiro. E se a gente tem mais conhecimento de como usar esses bens, a gente é mais rico como sociedade.